continuamos o nosso estudo do capítulo 11 do Apocalipse, o capítulo dedicado ao triunfo das testemunhas de Cristo. O capítulo 10 é todo dedicado ao profeta, que é o vidente, que recebe a incumbência de profetizar, malgrado as dificuldades, perseguições, para ser mais exato. O capítulo 11 é a continuação dessa ordem que o Senhor Deus dá ao vidente, ao profeta. Agora ela se estende a toda a igreja. E toda a igreja aqui é representada por duas testemunhas. Deem uma olhada no versículo 3, já tratamos disso no encontro anterior. São elas, diz o versículo 4, as duas oliveiras. Vimos no Antigo Testamento por que oliveiras. E os dois candelabros, vimos isso também, são ideias extraídas dos profetas. É a representação da igreja que é chamada a anunciar o nome de Jesus diante dessas dificuldades, dessas perseguições todas. Esses homens, vejam o versículo 6, os discípulos de Cristo, os integrantes da igreja, têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Essa é uma ideia que remonta ao profeta Elias, por exemplo, e ao próprio Moisés. Deus conferiu poderes a Elias. Jesus Cristo citou Elias, que fechou as portas do céu e não choveu durante aquele período, 3 anos e meio, e conferiu poderes a Moisés, e citamos as pragas do Egito. Muito bem, outro protagonista, e esse aparece pela primeira vez no livro do Apocalipse, é a fera. A fera. Ela será também protagonista do capítulo 12 e do capítulo 13, o capítulo da besta, o capítulo da fera, cujo número é 666. Aqui nós estamos diante da truculência, da violência, da insanidade do Império Romano e especificamente do seu imperador. Essa fera que surge no versículo 7, que sobe do abismo, já contemplamos o abismo, falando da estrela absinto, símbolo do demônio, que foi dado para ela a chave do abismo, e o abismo foi aberto, uma nuvem de fumaça, aparece gafanhotos, que são símbolos das legiões infernais. Tudo isso nós já vimos nos capítulos anteriores. O que concretamente a fera vai fazer com a igreja? Entenda-se, o que ela já fez na época de Nero. O número 666 do capítulo 13 referir-se a Nero. Não obstante, o imperador do tempo em que o Apocalipse foi atingido não é mais Nero. Nero já morrera há 30 e poucos anos. Estamos no final do século I. É Diocleciano. Todavia já explicamos por que Nero vai ser citado no lugar de Diocleciano. Apesar de Diocleciano ser o imperador da época da redação do Apocalipse, porque Nero foi mais tirano, Nero foi mais impiedoso. A sua fama de truculento, ela ultrapassou tremendamente muitos imperadores. Falamos de Calígula, mas em outro contexto, o ápice da depravação. Citamos Roma aqui como Sodoma e Egito. Sodoma e Egito, vocês viram isto. Vejamos em qual versículo. Sodoma e Egito, quem pode me ajudar? 8. Versículo 8. Muito bem. Então, Sodoma, Roma, o Império Romano é chamado de Sodoma porque ele personifica, nessa época, a depravação, sodomia, homossexualidade, etc., a causa da destruição de Sodoma e de Gomorra no livro do Gênesis. E Egito, porque o Egito personifica a opressão da época de Moisés. Então, o Império Romano é o cúmulo da depravação e da opressão, da licenciosidade e da tirania. Eis o sentido de Sodoma e Egito, no versículo 8. Versículo 9,
muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações. Vimos o significado do número 4, significado cósmico, isto é, o número perfeito, não é? Do quadrado, 4 lados iguais, símbolo da totalidade, 4 cantos da terra, 4 ventos, etc. Uma ideia muito cara ao homem antigo. O Império Romano gozava de um prestígio e tinha uma capacidade de aglutinar, de intimidar, de subjugar povos, tribos, raças, nações. E o término do versículo 9: e eles virão para vê-los por 3 dias e meio. Vimos o porquê de 3 dias e meio, aquela reminiscência do tempo de Antíoco IV Epifanes, cujo tempo de massacre, de opressão, de perseguição movida contra os judeus, Antíoco IV que queria impor o culto a ele, aos judeus, o que provocou uma rebelião, uma revolta, a revolta dos Macabeus, narrada pelo primeiro livro dos Macabeus e pelo segundo livro dos Macabeus. 3 dias e meio, símbolo de um período breve, e não permitirão que sejam sepultados. Então, foi aqui que nós paramos, né? Os corpos dos cristãos, de fato, a história, inclusive pagana, Flávio Joséfo e Suetônio, historiador romano, atesta que, seja no tempo de Nero, seja no tempo de Diocleciano e de todos os imperadores que moviam perseguições, não só contra os cristãos, mas os cristãos, quando eles eram perseguidos, os tipos de mortes eram cruéis. Falamos do espetáculo macabro de jogar os cristãos às feras no anfiteatro Flávio, também chamado de Coliseu, da crucifixão dos cristãos nas margens das vias que davam acesso, ou que conduziam, ou que levavam as pessoas para fora de Roma. Muito bem, é nesse período que morre São Paulo, nesse período que morre São Pedro. No tempo de Nero, por favor. São João, quando escreveu o Apocalipse. São Pedro e São Paulo, a festa já com o pôr do sol de hoje, amanhã celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, ambos assassinados em Roma, não no período de São João, mas na década de 60, 64, 65, 66 e 67. Muito bem, chegamos ao versículo 10. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento. Esses habitantes da terra, nós sabemos quem são. São todos os homens que recusam Deus. O espetáculo que levava à morte os cristãos era grotesco. Era o que hoje nós vimos, acabamos de ver no jogo do Brasil, uma arena, o anfiteatro Flávio, o Coliseu, era uma arena, um estádio. Os cristãos eram jogados lá. Nos calabouços ficavam durante vários dias feras, onças, tigres, enfim, animais carnívoros, sem comer. Os cristãos eram jogados ali. E o povo, que gostava muito de pão e circo, pão e circo, pão e circo, era um espetáculo macabro. Havia uma máquina de propaganda para difamar os cristãos. Então, difamar, perseguir, prender e saciar a fúria, a sede de sangue do povo. Isso quando era as feras, no anfiteatro. Mas havia outro espetáculo mais pavoroso. Eles eram crucificados, a sua carne ficava insepulta, eles não tinham o direito de serem sepultados. Os urubus, os abutres vinham e comiam as carnes deles nas cruzes. Ficavam lá, o seu corpo ficava pendurado. E as pessoas que passavam se alegravam, debochavam, ridicularizavam. Quem entende um pouco, quem assimila esse espetáculo triste, eu diria sádico, perverso do Império Romano, entende perfeitamente esses versículos que descrevem com uma certa minúcia a maldade, a monstruosidade, a insanidade, o requinte de crueldade com que Roma dizimava os cristãos, habitantes de toda a terra. Mandarão presentes uns aos outros. O que isso significa?
os habitantes da terra, livres desse pesadelo. Qual é o pesadelo que tanto incomodava o Império Romano? Jesus Cristo. Os cristãos eram odiados. O filme Calígula, ou a história desse imperador, o cristianismo foi o grande adversário da licenciosidade, não somente da idolatria, mas da corrupção, dos costumes depravados do império. O cristianismo, com a sua mensagem, com a sua simplicidade, com o rigor, com a seriedade, com a moral rígida do Evangelho, era tido como algo incômodo. Então é preciso se livrar desses discípulos de Cristo. Compreenderam? Mandaram presentes uns aos outros. O ato de mandar presente é a confraternização, é a maneira de dizer: eu estou alegre com você. Então receba esse presente, vamos nos alegrar, vamos comemorar, porque o nosso inimigo foi dizimado. Então, livres deste pesadelo, eles podem agora respirar. Muito bem, versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida, vindo de Deus, os penetrou. Puseram-se de pé, e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Primeiro, a questão dos 3 dias e meio, que aparece, por favor, que aparece no versículo 9. Já apareceu no versículo 9. Lembrem-se, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É uma maneira de falar 3 e meio. 3 anos e meio, quantas semanas? 42. Já vimos isso, não já? 42 semanas, multiplique por 30 e nós temos 1260 dias. Então, e esse tempo tem relação com o Antíoco IV Epifânios, portanto é um período de tempo estereotipado, tirado do Antigo Testamento, portanto não pode ser interpretado ao pé da letra, que significa um breve tempo, até porque 3,5 é metade de 7. Se 7 é o número perfeito, 3,5 é o 7 quebrado. Haverá perseguição, está havendo perseguição, mas não por muito tempo. Essa é a mensagem do 3,5. Já repetimos isso, acho, umas 30 vezes no programa anterior. 3 anos e meio, 42 semanas, 1260 dias. Quando não é ano, mas dias, repare bem, versículo 9, 3 dias e meio, de novo o período de tempo aparece no versículo 11. Qual é o recado? É uma perseguição breve. Muito bem. Depois de 3 dias e meio, depois de um breve tempo de sofrimento, sopro de vida, vindo de Deus, os penetrou. Isso nos faz lembrar algo que será dito depois que contemplarmos a expressão puseram-se de pé. Deem uma olhada na Bíblia Ave Maria, a nota de rodapé desse versículo 11. Depois de uma aparente derrota muito breve, os cristãos são associados à glória do ressuscitado. Lembrem-se que o grande protagonista do capítulo 11 é a igreja toda. Nós estamos falando aqui da morte de A ou de B. No conjunto, a igreja triunfa. Não obstante as suas baixas, se é que podemos dizer assim. Mas atenção, na ótica da fé, aquele que morreu está vivo. Porque os cristãos creem naquele que morreu na cruz, tido pelos seus inimigos como o derrotado, quando na verdade ao terceiro dia ressuscitou. Historicamente, nos períodos das perseguições, curiosamente, esse é o mistério. A igreja na clandestinidade, a igreja proscrita, a igreja perseguida, numericamente reduzida, é exatamente nesse contexto que ela renasce, que ela cativa, que ela converte as pessoas. Muito bem. Então, um breve
período de perseguição, uma aparente derrota, porque é sangue derramado, eles estão morrendo, estão desaparecendo, mas na verdade é exatamente o contrário. Um dos santos da igreja já dizia, dessa época, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Misteriosamente, quanto mais os pagãos viam o sangue dos cristãos sendo derramado, inocentes, discípulos de Cristo, que mal essas pessoas fazem, isso despertava a conversão deles. E conversões em massa. Isso é o curioso. Isso é o misterioso. Isso é o surpreendente, é o paradoxal desse período glorioso da história da igreja. Muito bem, vejamos Ezequiel 37:5. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Dê uma olhada. É quase citação literal. São João tinha um conhecimento profundo das profecias e coloca de outra forma o que vai acontecer com a igreja, mesmo ela sendo perseguida. A igreja vai experimentar um ressurgimento. A igreja vai crescer em qualidade e também em quantidade. A igreja não vai desaparecer. Este sangue que está sendo derramado não vai cair em vão. Não está caindo em vão. A igreja vai experimentar a glória da fidelidade a Cristo para aqueles que morrem, mas também o número dos discípulos de Cristo vai aumentar tremendamente. Historicamente, em quaisquer épocas, em quaisquer continentes, em quaisquer países ou regiões, a história da igreja, quando perseguida, é exatamente isso que nós estamos acabando de dizer, de contemplar. Ezequiel 37:10. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. É lógico que essa profecia se refere à ressurreição da carne no fim dos tempos, mas não apenas. Se refere também ao martírio da igreja nesta nossa caminhada rumo à casa do Pai. É uma profecia também para a terra, para o tempo, e não apenas para a eternidade. São João coloca isso muito bem. Habilidosamente, ele insere na narrativa do Apocalipse a profecia de Ezequiel. Repare que como é parecida a redação do versículo 11 com esses textos de Ezequiel. Explicado o versículo 11, vamos ao versículo 12. Ouviram uma forte voz do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos os olhavam. Uma profecia que se refere ao desdobramento da perseguição a que está sujeita a igreja, o que acontece com os mártires logo após a morte, o que vai acontecer com a igreja toda por ocasião da segunda vinda de Cristo. O Apocalipse não se refere apenas a uma época precisa. O Apocalipse se refere, antes de tudo, à situação do seu tempo. Mas por ser palavra de Deus, céus e terra passarão, minha palavra não passará. É uma palavra atual, válida, aplicável a cada instante da vida da igreja, em todos os séculos, em todos os milênios, até a segunda vinda de Cristo. E palavra que se cumpre também na consumação dos tempos. Portanto, subiram para o céu numa nuvem, como Jesus. Qual foi o termo da vida terrena de Jesus? Perseguido, como a igreja no tempo do Apocalipse. Perseguido, caluniado, rejeitado, tido como derrotado. Riram dele, desça da cruz, você que salvou a tantos. Lembram? Dos versículos anteriores, vinham regozijar-se, trocar presentes, se alegraram, porque se livraram de Jesus, etc. O martírio de Jesus, o mesmo martírio da igreja.
E a vitória de Jesus, 3 dias depois ressuscitou, 40 dias depois sobe ao céu. E a igreja segue o itinerário, os mesmos passos do seu mestre. O discípulo não é melhor do que o mestre. Se eles me perseguiram, não me perseguirem a vós. No mundo tereis tribulações, tende coragem, eu venci o mundo. Se o próprio Jesus, rejeitado, perseguido, morto ao terceiro dia, ressuscitou, 40 dias depois subiu ao céu, a igreja que segue os passos do seu mestre vai experimentar o mesmo, vai seguir o mesmo itinerário. Olha que bonito. Ouviram quem? As duas testemunhas, isto é, toda a igreja perseguida, toda a igreja que continua no tempo e no espaço, o martírio de Jesus. Citei Colossenses 1:24, completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Subiram para o céu numa nuvem como Jesus. Vejamos o relato da ascensão de nosso Senhor, Atos capítulo 1, versículo 9. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. A expressão subir aqui faz lembrar uma palavra de Jesus muito cara para nós, no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Cito literalmente: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, não fora assim, e eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando este lugar estiver preparado, voltarei, tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Subi aqui. Venham para cá. A missão de vocês terminou, agora vocês vêm morar comigo. Eis o galardão que espera vocês. Eis o prêmio que espera vocês. Alegrai-vos e exultai, será grande no céu a vossa recompensa. Assim termina o sermão das bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo, versículos 11 e 12 do capítulo 5 do Evangelho segundo. Subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem. Isso é uma alusão ao passamento de cada cristão e da igreja toda, quando um dia o Senhor vier em glória. A ressurreição da carne, mas também o passamento vitorioso, jubiloso, de todos aqueles que derramam o seu sangue na fidelidade a Cristo, ou deixam esta vida na fidelidade a Cristo, ainda que não derramem o seu sangue. São mártires no sentido etimológico do termo, são testemunhas de Cristo. Muito bem. Enquanto os seus inimigos os olhavam, os inimigos contemplam, caiu o cristão, morreu. O que eles veem é o corpo caindo, é o corpo queimado, é o corpo sendo devorado pelas feras, é o corpo sendo transpassado pela lança, pela espada. É nessa hora que eles passam para o Pai. É nessa hora que eles são levados. Subir aqui. Lembram do assassinato de Estevão no final do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos? Estevão estava sendo apedrejado. Quando ele estava para morrer, Jesus permitiu que ele visse nosso Senhor na glória. Eu estou vendo o Senhor. Vamos dar uma olhada no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, porque eu acho que esse passamento de Santo Estevão ilustra bem esse versículo. Subi aqui, enquanto os seus inimigos os olhavam. Dê uma olhada, dê uma olhada. Versículos 54 em diante, Atos 7. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade,
começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. A estas palavras expirou. Vejam agora o versículo 12. Está ilustrado. Está bem exemplificado. Eles olhavam. Subia aqui. Venha, meu filho. Terminou sua missão. Você foi fiel a mim. Eu vim apanhar você. Venha para a glória. Venha repousar em mim por toda a eternidade. Claro? É claro? Versículo 12. Muito bem. Próximo agora, versículo 13. Naquela mesma hora, produziu-se um grande terremoto. Caiu 1/10 da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Deram glória ao Deus do céu. Grande terremoto, Dom José. O que isso significa? O terremoto, ele tem um caráter simbólico. O terremoto abala estruturas, compromete seguranças. O Império Romano começa a ruir quando ele persegue inocentes, quando ele tenta dizimar pessoas virtuosas, pessoas que nunca foram uma ameaça para o Império. O cristianismo nunca foi uma ameaça contra o Império, ao Império Romano. Ao persegui-lo, o Império revela: está ruindo, está estremecendo, não vai se sustentar por muito tempo. Falamos disso ao citar textos da carta aos Romanos 11, versículo 13. Lembram, na hora exata em que Jesus morreu, um grande terremoto acontece, como na ressurreição de Jesus. Versículo 2 do capítulo 28. Eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Esse texto aqui se refere à ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. 1/10 da cidade. Que cidade é essa? Lembrem-se que a grande prostituta, a cidade descrita como uma mulher com uma taça, embriagada com o sangue dos mártires, é a capital do Império. A capital do Império. 10ª dessa grande cidade. O que significa? Não todos os homens. Não todos os homens. O Império Romano, quando foi sendo invadido pelos bárbaros e, portanto, os outros adversários ou inimigos do Império, aqueles que invadiam os limites do Império massacravam, mas não chegaram a dizimar todos os habitantes do Império, todos os habitantes, no caso, a invasão da cidade de Roma, o fim do Império Romano do Ocidente, ano 473, não houve uma dizimação de todas as pessoas, uma parte. E pereceram no terremoto 7.000 pessoas. O que significa 7.000? É um número simbólico. Pessoas de todas as categorias, 7 é o número da totalidade. Em grande número, o superlativo 1000 é um número superlativo. Lembrem-se que no Apocalipse, a numerologia é carregada de simbolismo. No capítulo 7, nós temos o número dos eleitos, 144.000. Um número que não pode ser interpretado ao pé da letra. 12 vezes 12 vezes 1000. 12 apóstolos do Cordeiro, 12 tribos do Antigo Testamento, antigo povo de Deus, novo povo de Deus, e 1000, um grande número. No mesmo capítulo 7, compreende-se que esse número é simbólico, porque a partir do versículo 9 é dito que era uma multidão incalculável, que ninguém podia contar, de todas as tribos, raças, povos, nações, etc. As demais pessoas aterrorizadas, ou seja, dos habitantes da cidade, parte e morre. E os que ficam aterrorizados dão glória a Deus. E diante da catástrofe, há uma grande conversão.
Ordinariamente, a conversão deveria ocorrer em circunstâncias ordinárias. Mas, como a natureza humana ela é frágil, e no susto escapou de um acidente, escapou de uma doença gravíssima, esteve na UTI já se ultimando, ou tragédias, enfim, também tem a sua função pedagógica. Nessas circunstâncias, pessoas também se convertem. O terremoto, nesse sentido, a tragédia, a catástrofe, a ruína do império, trouxe conversões em massa. Pessoas outrora ateias, inimigas da igreja, que nutriam raiva ou que não tinham nenhum sentimento positivo pela igreja, se convertem, aceitam o Senhor, que é o esposo da igreja. Então, e a história comprova isso. Comprova isso. A catástrofe moral, financeira, econômica, política, militar do império ruiu aquela estrutura que se pensava inexorável, que se pensava indestrutível. Conversões em massa. Muito bem. Próximo. Terminou assim a segunda desgraça, e eis que depressa sobrevém a terceira. Segunda desgraça, vamos recordar, por favor, o capítulo 8, versículo 13, para nós compreendermos primeira desgraça e segunda desgraça. Já vimos isso no encontro anterior, é oportuno retomarmos Apocalipse 8, versículo 13. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. 3. Eu disse a vocês que no capítulo 11, versículo 15, vai ser tocada a última trombeta, a 7ª trombeta. No capítulo 9, versículo 1, um versículo depois desse que acabamos de ler, o 5º anjo toca a trombeta. O poço do abismo se abre. É a primeira desgraça. E a segunda desgraça, o 6º anjo toca a trombeta. Versículo 13, deem uma olhada. Solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Muito bem, terminou a segunda desgraça. E eis que depressa sobrevém a terceira. Agora vocês entendem, o versículo 14, com o último do capítulo 9, versículo 13. Está claro? Está claro? Então, vai costurando versículo, citando outros versículos. Está claro? Muito bem, o terceiro ai, a terceira desgraça será a queda de Babilônia. Roma, descrita no capítulo 17. Eu disse no programa anterior, no encontro anterior, e repito, o Império Romano é chamado de besta, é chamado de fera, é chamado de Babilônia, é chamado de Sodoma e é chamado de Egito. É uma maneira que o vidente encontra de descrever, numa linguagem que não era muito comum para o mundo pagão, descrever associando qualidades, isto é, defeitos, perversidades, qualidades, atributos maus, de impérios que não existem mais. No tempo de Moisés, Egito. No tempo do profeta Isaías e do profeta Ezequiel, Babilônia. No tempo de Noé e de Ló e de Abraão, Sodoma. Muito bem, então, Sodoma, licenciosidade, perversidade sexual. Babilônia é a arrogância do Império Babilônio, sobretudo no seu auge com Nabucodonosor. E
império egípcio, não é? O império egípcio no tempo de Moisés, que causou tanto sofrimento ao povo, que ficou cativo durante 400 anos, depois do que Deus suscitou Moisés para libertar o povo. Muito bem, então, há um capítulo do Apocalipse, que é o 17, já fizemos alusão a ele várias vezes, que vai tratar desta grande prostituta. Roma vai ser descrita de uma outra forma, a grande prostituta, uma mulher. E essa mulher vai ser destruída. E o grande refrão que vamos ouvir mais na frente: caiu, caiu, Babilônia a grande. Caiu, caiu, Babilônia a grande. O Império Romano ruiu. Muito bem. Versículo 15. Eu disse a vocês, voltemos agora, capítulo 9. Até agora, já vou perguntar para vocês, o Apocalipse gosta muito dos septenários. Quantas igrejas? 7. Quantos anjos? 7. 7 anjos. Cada igreja tem o seu anjo. Quantas cartas? 7. 7 igrejas, 7 anjos, 7 cartas. Quantas taças? 7. Quantas trombetas? 7. Dê uma olhada no capítulo 9. O 5º anjo toca a trombeta. O 6º anjo toca em que versículo? 13. Depois vem o interstício que eu disse para vocês. Todo o capítulo 10, que se refere, o grande protagonista, de um lado é o anjo, com o livrinho pequeno todo aberto, e o vidente. E o capítulo 11, as duas testemunhas de Cristo, os 2 ramos de oliveira, os 2 candelabros, a igreja toda. Agora, a 7ª trombeta, o 7º anjo. Cada anjo toca em uma trombeta. O número 7, nem vou mais explicar o seu significado, porque já falamos disso exaustivamente. O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império, olha aqui a ironia com o Império Romano, olha aqui a contraposição ao Império Romano. O império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A fera e a besta, o imperador e o império. De um lado, nosso Senhor e seu Cristo, o Pai e o seu Filho, o Cordeiro Morado. Tudo o que o demônio faz é uma caricatura de nosso Senhor. 666. 3 vezes imperfeito. Deus é santo, santo, santo. 7, número da perfeição. 7, 7, 7. Perfeito, perfeito, perfeito. 666. Imperfeito, imperfeito, imperfeito. Ele chega perto. Ele arremeda. Ele imita para tentar enganar, para tentar iludir, para se passar por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a lógica da ação funesta da fera e da besta. Mas a gente vai tratar no capítulo 12, o capítulo da mulher que está grávida, prestes a dar à luz, de um lado, e o dragão que se coloca diante da mulher. Muito bem. Os 24 anciãos que se assentam nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus. O 7º anjo toca a trombeta. Agora o que é que vai acontecer? O próprio versículo já diz: o império de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu reinado, consequentemente a desgraça dos inimigos do império de Jesus, vai ser a derrocada do poder das trevas e daqueles que estão a serviço do poder das trevas. Esse sofrimento todo que vimos nos capítulos 10 e 11 nos fazem lembrar, de Romanos 8 e 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Quando o demônio pensa que vai destruir a igreja, ele
tem consciência de que nos planos de Deus é instrumento, não do querer divino, mas Deus permite que a fúria do poder das trevas se insurja contra a igreja. Para disso, Deus Todo-Poderoso tirar uma lição maior, tirar algo benéfico para os eleitos. Muito bem. Os 24 anciãos, um momentinho, há algo a dizer aqui ainda no versículo 15. O império de nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu-se sobre o mundo. Portanto, não é sobre a eternidade. Claro que a eternidade é o desfecho, é a plenitude, é a coroação, é o ápice. Mas o império de Jesus já é aqui na terra. Quando o coração do homem reserva o devido lugar a Deus, o imperador da minha vida é o meu Senhor. O rei da minha vida é o meu Deus. Vivo pela palavra dele, na fidelidade a ele. Jesus já impera. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é um título atribuído a Jesus. Jesus só vai reinar quando ele um dia vier em glória? Quem disse? Jesus já reina ali, onde há um coração humilde, um coração submisso a Deus, um coração que teme a Deus, um coração fiel a Deus, um coração obediente a Deus. Ali onde se respeita, se teme, se adora, se segue, se observa a vontade, o desejo, a lei de Jesus, os mandamentos de Jesus, o ensinamento de Jesus, malgrado o sofrimento, as dificuldades, as tribulações. Ali está o império de Jesus. Eu estou olhando aqui para muitas pessoas, estou cravando os olhos pela internet, em milhares de pessoas, em cujo coração não há outro imperador, não há outro Deus, não há outro Senhor senão Jesus. E pessoas que vivem pela palavra de Jesus, que são obedientes a Jesus, e que apesar de suas limitações, se esforçam com a graça de Deus por serem fiéis a Jesus. Aí está o império de Jesus, de novo, o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reinado de Cristo já começa aqui na terra, pela fé, pela conversão, pela fidelidade a Deus. A beleza da profecia é que ela já se concretiza agora. Os 24 anciãos, os representantes da antiga aliança 12, da nova aliança 12, os representantes do antigo povo de Deus, do novo povo de Deus, os eleitos que já estão assentados nos seus tronos, que se prostram de rosto em terra para adorar a Deus, evocam essa ideia. Na glória, nós já temos um ato litúrgico de reconhecimento. Tu foste vitorioso e nós te adoramos em sinal do reconhecimento. Tu és merecedor de toda glória, de toda adoração, de todo louvor, de todos os elogios, de toda bendição. Nós te reconhecemos o triunfador, o Senhor, o imperador, o rei do céu, da terra, dos abismos, cumprindo assim o que São Paulo diz no seu hino cristológico, Filipenses 2, de 6 a 11, para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua professe para a glória do Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui está mais um cumprimento desta profecia. Muito bem. Versículo 17. Dizendo, são os anciãos que se prostram diante do Senhor: graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude de teu poder real. Como nós já estudamos o Apocalipse, boa parte dele, a gente percebe que as ideias, as expressões, são parecidas com outras já citadas no mesmo livro do Apocalipse. Deus dominador, que és e que eras. Diferentemente de Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. E de Apocalipse 4:8, estes animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora, não cessavam de clamar dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. O príncipe deste mundo não tem mais lugar neste mundo, pois sobre ele e seus sequazes foi decretado o julgamento de Deus.
Deus aqui aparece como o dominador. Ele toma as chaves da história. Agora é comigo. Agora sou eu quem vai ditar as coisas. Agora cada segundo, cada momento, cada instrumento, seja ele humano ou não da história, tudo está em minhas mãos. O dominador vem de dominus é Senhor. A criação renovada no céu, representada pelos 24 anciãos, reconhece a soberania, o principado, o domínio de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem as chaves da história. Não é o demônio, não é o Império Romano, não é o imperador romano. E São João, apóstolo e evangelista, já tem essa concepção. Concepção que sempre sustentou a igreja no seu tempo e em todos os séculos seguintes. É belo, então, alimentar a nossa fé na perseguição, também com o livro do Apocalipse. Muito bem, próxima. Versículo 18, é o penúltimo versículo. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. É uma oração. Aqui os 24 anciãos estão fazendo as vezes da igreja perseguida aqui na terra. A beleza da leitura do Apocalipse é exatamente esta. O que São João viu, o que ele contemplou no êxtase e colocou por escrito, é uma leitura confortadora, inspiradora, motivadora, sustentadora da fé da igreja proscrita, violentamente perseguida, do seu tempo e de todos os tempos, em quaisquer lugares, em quaisquer circunstâncias, em quaisquer situações adversas, criadas por quaisquer sistemas e por quaisquer tiranos. O tirano do tempo de São João, Diocleciano, um pouco antes, Nero. Mas essas figuras passaram, mas ficaram o símbolo, ficaram a fera, a besta. O demônio perdura. Passou aquele que no tempo de São João estava a serviço da besta, a serviço da fera, mas outros surgirão. A luta contra o poder das trevas não admite trégua jamais. É no versículo 12 do capítulo próximo. Ai da terra, cuidado, ó terra, porque o demônio partiu para vós furioso, cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Se Nero sucumbiu, veio Diocleciano. Se Diocleciano sucumbiu, vieram outros imperadores. Se o Império Romano desapareceu, vieram outros impérios, vieram outras circunstâncias, vieram outros tiranos, vieram outros que se colocaram a serviço de Satanás para perseguir a igreja. E assim será até o fim dos tempos. É triste, mas é ao mesmo tempo glorioso. Sobreveio a tua ira, o tempo de julgar os mortos e de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Essa é a grande confiança, o grande conforto da igreja no tempo da perseguição. E o último versículo do capítulo 11, abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraio. Como esse versículo 19 é a abertura do que vai ser tratado no capítulo 12, eu quisera deixar para comentar esse versículo no encontro que vem. Porque adivinhem agora, já que o céu, o templo de Deus apareceu no céu, o templo, a arca do seu testamento, apareceu. Quem é que vai aparecer? Uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, está grávida, prestes a dar à luz o filho.
é o capítulo sobre a igreja, é o capítulo sobre Maria Santíssima. Deixemos, mas consideremos concluído o capítulo 11. Vejamos aqui, versículo 19: o templo de Deus que está no céu se abriu. O templo do céu não é mais o de Jerusalém. O de Jerusalém desapareceu. São João está no final do século I. Nós vimos no encontro passado que na década de 70, no ano 70 precisamente, graças a uma incursão militar do general Tito, que depois se tornou imperador, o general Tito destruiu a cidade de Jerusalém. Deixou pedra sobre pedra, segundo a profecia de Jesus, o templo de Jerusalém. Saqueou a cidade e os judeus se dispersaram e com eles os cristãos. Desapareceu o templo de Jerusalém. Não existe mais o templo de Jerusalém no templo de São João, apóstolo e evangelista. Então, se não tem mais o templo de Jerusalém, agora os cristãos olham para o templo do céu. Relâmpagos, ruídos, trovões, terremotos e forte chuva de pedras. A presença de Deus espalhará terror sobre seus inimigos. Há uma obra de Santo Agostinho chamada A Devastação de Roma. No ano 430, século V, as portas da cidade de Hipona, norte da África, atual Argélia, esse país que está na Copa do Mundo aqui no Brasil, Argélia, a 200 e poucos quilômetros da grande cidade de Cartago, hoje ruínas da cidade de Tunis. É um bairro da periferia de Tunis, capital da Tunísia, país vizinho, a Argélia, ambas, norte da África, Cartago e Hipona. O Império Romano é aterrorizado, assombrado pela fúria dos inimigos que estão invadindo um império outrora poderoso, inexorável, indestrutível, mas que anos e anos de arrogância, de impiedades, de constantes pecados, ele foi demonstrando a sua incrível fragilidade a ponto de desmoronar paulatinamente, primeiro no Ocidente e depois no Oriente. Pois bem, então, com isso, nós terminamos o capítulo 11. Repito, o versículo 19, ele abre a grande cena do capítulo 12, o templo de Deus no céu abre-se e aparece nele a Arca do Testamento. A Arca do Testamento é aquele baú, aquela urna, na qual eram guardadas as pedras, nas quais Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou para Moisés. A Arca do Testamento, a Arca da Aliança, ela, quando o povo se dirigia de um lugar para o outro, saindo do Egito em direção à Terra Prometida, os sacerdotes seguravam essa arca, conduziam a arca, e em seguida iam as trombetas, os soldados e todo o povo de Deus. Agora já temos uma outra arca do Testamento, uma outra arca da aliança. Deus, no meio do seu povo, Deus se fez arca, Deus se tornou presença, Deus assumiu a natureza humana, Deus armou a sua tenda no meio dos homens. É o tema do capítulo 12, cujos protagonistas são a mulher, o menino que vai nascer do ventre da mulher e o dragão. Boa noite, até o sábado que vem, se Deus quiser.